Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram preciosos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor, mas de maneira especial hoje a igreja celebra esta festa, que é a festa da dedicação da Basílica do Latrão, que é a inauguração desta grande igreja. Para nós entendermos melhor, nós precisamos ir lá em Roma. Mas hoje qualquer pessoa pode ir em Roma, é só entrar aí na internet que dá para ver, né? E aqueles que não foram, desejem ir para um dia estar lá. Muitas vezes nas peregrinações nós vamos para Roma, lá na Itália. Lá na Itália, em Roma, existem 4 basílicas. A Basílica de São Pedro, a Basílica de Santa Maria Maior, a Basílica de São Paulo fora dos muros e a Basílica de São João de Latrão. Não é ladrão, é latrão, é laterano, que era um lugar onde, no tempo ali do imperador Constantino, existia uma pessoa que tinha esse grande terreno e que foi dado para Constantino. E Constantino deu esse lugar para a igreja. E aí foi construída a primeira igreja, a primeira basílica do Ocidente. Porque estava dividido, o Oriente, Ocidente. Jesus está lá no Oriente. Constantinopla está lá no Oriente, Alexandria lá no Oriente, Jerusalém lá no Oriente e Roma é o Ocidente. Então aqui foi construída essa primeira igreja. Depois vieram as outras. É nessa igreja, nessa basílica, que o bispo de Roma, quando ele é eleito naquele conclave, e na verdade o bispo de Roma, ele é o Papa, quando o Papa é eleito, ele vai lá nessa Basílica de São João de Latrão, que é a Basílica de Roma, e ele se senta naquela cátedra, na catedral, por isso que a gente dá o nome de catedral, a cátedra. Ele senta tomando posse da diocese de Roma e, ao mesmo tempo, de toda a orbe, de todas as nações, de todos os lugares onde tem a Igreja
católica. É nessa igreja, a Basílica de São João de Latrão, que nós estamos comemorando hoje essa grande festa. Lembrando que no Ocidente, o Evangelho também aqui chegou. E é aqui do Ocidente que o Evangelho vai se espalhando até chegar aonde nós estamos. No Evangelho de hoje está falando justamente do santuário ali de Jerusalém. Jesus entra lá no templo de Jerusalém e, infelizmente, aqueles que estavam sendo responsáveis de cuidar ali do templo, eles estavam preocupados mais com o dinheiro. E ali dentro do templo de Jerusalém tinham os cambistas, aqueles que trocavam a moeda profana pela moeda religiosa. Por isso que fala aqui de cambista, os cambistas estavam ali. Esse dinheiro era utilizado para as coisas do templo e eles estavam voltados mais para o dinheiro do que para Deus. Lembremos do evangelho que nós lemos no dia de ontem. Então Jesus ele entra no templo. Em vez de ele encontrar o povo preocupado em oferecer sacrifício a Deus, em vez de ele encontrar o povo preocupado com as orações, estava lá a maior bagunça dentro do templo. Aqueles animais que seriam oferecidos em sacrifício estavam sendo vendidos ali dentro, pombas para tudo. Era uma feira. O templo tinha virado uma feira, uma bagunça, meus irmãos. Uma bagunça. Jesus vendo aquela situação, aqui mostra que Jesus pegou um chicote e saiu batendo nos cambistas, expulsando eles daquela situação. E aqui vem essa passagem que é tirada da Sagrada Escritura: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostra para agir assim? Quem é você para chegar aqui no templo e fazer isso? É Deus que está ali na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, nós precisamos ver no dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a primeira igreja, a Basílica do Ocidente, que foi construída justamente para o quê? Para que o sacrifício, para que a missa acontecesse, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, para as pessoas rezarem e tudo mais, para revermos como é que nós estamos fazendo as nossas igrejas. Como é as festas que são feitas para o padroeiro, para arrecadar o dinheiro, sim, para a construção da igreja, mas de que forma? Está se vendendo cerveja, bebidas alcoólicas, é isso que está sendo, porque diz que vende mais. Será que Deus está feliz de ver se utilizando da festa de um padroeiro, de um santo, para adquirir dinheiro para as coisas da igreja e as pessoas se embriagando? Aí está a mulher que está rezando pelo marido que está bebendo, ou o esposo rezando pela esposa, ou pelos filhos que estão bebendo, estão já no vício da bebida, e chega lá na igreja, na festa do padroeiro, está se vendendo bebida. Graças a Deus os bispos têm percebido isso e têm recomendado aos padres para não venderem bebidas alcoólicas nas festas dos padroeiros. Graças a Deus, isso vem acontecendo. E não está sendo fácil, não, porque aqueles que são os coordenadores acham que tem que continuar. Não, não podemos continuar. Não vamos usar da casa de Deus, vamos fazer da casa de Deus uma bagunça. Vamos adquirir. É por isso que os católicos precisariam ajudar de forma mais simples. O dízimo poderia, de livre e espontânea vontade, dar lá
uma certa quantia para ajudar quando os padres estão pedindo, para não ter que partir para esse lado. Mas a casa de Deus é casa de oração. A casa de Deus, ela foi construída para que os católicos se reúnam para celebrar, bendizer e glorificar o nome de nosso Deus. Aqui eu queria falar também para os namorados. Namorados, a casa de Deus não é lugar para se namorar. Hoje em dia nós encontramos os jovens ali namorando, aí fica lá com a menina no ombro dele, ou dela, e passando a mão, e um beijinho de vez em quando. Não, a casa de Deus é casa de oração. Reze pela sua namorada, reze pelos seus namorados, reze pedindo a Deus a graça que você possa estar fazendo uma boa escolha, porque o tempo de namoro é um tempo para se ver isso. Mas entra na igreja, vê aquele monte de banco lá, fica parecendo que é um banco de praça e fica fazendo da casa de Deus uma casa de namoro, uma casa de bagunça. A casa de Deus não é para isso. A casa de Deus é casa de oração. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo atualizado. Na casa de Deus nós estamos indo para ouvir a palavra de Deus. Na casa de Deus nós estamos indo para nos alimentar tanto da palavra como da Eucaristia. É isso que nós devemos fazer, mas não façamos da casa de Deus uma casa de bagunça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.